Pai do Senhor, igreja, boa noite a todos. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 1 a 14. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz: Jesus, saindo do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele e para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas destruídas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão a falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Gostaria do jeito que você está, pode assentar. Feche seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, eis-nos aqui, Pai, como servo do Senhor, para proclamar a Tua palavra. Que eu seja usada pelo Espírito Santo do Senhor para o Senhor entregar um recado que o Senhor tem para todos nós essa noite, Pai amado. Toda honra e toda glória seja somente do Senhor, pois só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Continue falando conosco, através da Tua palavra, através do Seu servo. Por isso nós Te honramos, Te glorificamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Queridos, esse texto bíblico, eu já o li várias vezes. E confesso para vocês, pastor Salmo, que quando o Senhor me convidou e eu fui estudar mais um pouco para me falar sobre esse texto bíblico, eu me senti um cristão medíocre, um cristão pequeno, humilhado. Nós vamos entender o porquê disso e talvez vocês vão concordar comigo ao final dessa palavra. Esse texto essa palavra de Jesus, ela foi falada aos discípulos por volta do ano 27, 28, depois de Cristo. Já estava próximo dele ser morto, crucificado e ressurreto, foi mais ou menos por essa volta. Mas as profecias que estão nessas palavras de Cristo, elas começaram a se cumprir naquela época. E nós vamos ver que elas foram atuais naqueles tempos, nos tempos iniciais da igreja, e é muito atual no tempo de hoje. E eu não sei da parte de vocês, mas da minha parte, me senti negligenciado em não aprofundar mais nos textos bíblicos. Esses dias para trás, a pastora Cássia pregou 2 domingos atrás aqui, e ela nos alertava para um esfriamento da igreja nos púlpitos
em relação à palavra revelada, né? Ela falou num modo geral, não da nossa igreja, mas a igreja num todo, que estava tendo um esfriamento, que os púlpitos, ela não usou essa expressão é minha, talvez estava virando um pouco mais picadeiro do que púlpito. Ou seja, está sendo direcionado, né, para nós termos volume de pessoas, mas isso está esfriando o evangelho e nós estamos esquecendo do principal, o que nos foi revelado há muitos e muitos anos atrás, inclusive uma profecia dessa natureza que foi entregue por Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que deu essa profecia. Essas palavras são palavras do próprio Jesus Cristo. Inclusive ao final desse texto, nós vamos só ter no 14, mas nós vamos ver que isso está falando de uma profecia e vem relatar a volta de Cristo. Muito raramente nós escutamos pregações sobre a volta de Cristo. E ela é iminente. Nós vamos discorrer aqui e perceber isso. O pastor Flávio Varela deu uma palavra na quarta-feira passada, falou isso, falou sobre a volta de Cristo, a necessidade do arrependimento da igreja. Nós estamos vivendo cada momento mais nesse dia a dia corrido nosso. Isso está nos tomando tempo. Talvez isso seja uma estratégia que eu não vou falar que é do maligno, mas uma estratégia que nós estamos furtando de dedicar um tempo para a palavra de Deus, para saber o que vai acontecer conosco. Está escrito aqui. Amém? E eu imagino que hoje não vai ser diferente em relação a essas palavras que foram dadas da pastora Cássia, do pastor Flávio, mas nós vamos ver na situação atual, né, muitos cristãos, uma pandemia, morrendo muita gente do nosso lado, familiares, filhos, esposas, né, pais, mães. Nós estamos sentindo uma dor próxima hoje, isso não está longe. Talvez muitos de nós cristãos, talvez não falamos, mas no nosso íntimo, nós chegamos até a perguntar: será que Deus perdeu o controle? Será que esse negócio todo desregrado? Eu sou cristão, Senhor. O Senhor deixou minha mãe morrer? Eu sou cristão, Senhor. Todo mundo pegou Covid lá em casa. Será que Ele perdeu o controle disso? Cadê Deus? Onde está Deus? Eu clamo, não vem a cura. Será que Deus esqueceu de mim? Esqueceu das pessoas? São perguntas que vêm no íntimo da gente. Talvez a gente não fala, porque nós temos um temor, mas não deixa de passar em nossas mentes. Por que isso passa na mente do cristão? Agora, eu, pastor Paulo, eu posso assegurar uma coisa para vocês: Deus não perdeu o controle de nada. Deus não esqueceu de nada. Deus não esqueceu de nós. Infelizmente, quem é negligente somos nós. Porque eu imagino que Deus fica olhando de cima para baixo na hora que nós fazemos uma oração. Ele deve falar assim: lê a minha palavra, meu filho, que você vai ter resposta. Simples. E nós clamando. Eu escutei uma palavra uma vez muito interessante. Não lembro de qual pastor, aonde foi, mas ele falou o seguinte: Deus responde todos os pedidos de oração do cristão. Todos os pedidos de oração. Só que na verdade, talvez Ele não responde do jeito que você quer. Na hora que Ele fica calado, Ele não age, Ele respondeu. Ele simplesmente falou assim: isso não é para você agora, nesse momento, ou não vai ser para você. Mas Ele não deixa de escutar uma oração de um cristão. Ele não deixa de dar uma resposta. A resposta pode não ser a resposta positiva, porque nós pedimos já impondo uma resposta positiva.
mas Ele não deixa de nos responder. Quando por volta vamos falar, do ano 60, 68, de 60 a 68, por que essas datas? Essas datas não são muito precisas, né? São muito antigas, não tinha um calendário ainda que nós poderíamos datar isso, mas o que aconteceu? Deus, através do apóstolo Mateus, né? São Mateus, nós acabamos de ler, o que foi que ele fez? Ele escreveu para nós, mandou registrar uma profecia de Cristo, falando o que iria acontecer hoje. Falando dessa pandemia. Está na Bíblia e nós vamos ver agora. E nós cristãos é que estamos sendo pegos de surpresa por falta de conhecimento da palavra. Deus não foi pego de surpresa, nós estamos sendo pegos de surpresa. Só que a palavra de Deus nos orienta como agir e não ser pegos de surpresa. Amém? Para nós vermos tanto que essa palavra é atual, no início da palavra, fala o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto. O que Jesus falou? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. A gente lê isso muito rápido. Acho que é muito simples. Uma passagem simples dessa. Vou situar vocês para vocês terem noção disso. O templo de Jerusalém, nessa época, ele ocupava cerca de 25 a 30% da cidade de Jerusalém naquele tempo. Para vocês verem o tamanho e a suntuosidade desse templo. Existem pedras lá que pesam 600 toneladas, colocadas uma em cima da outra para fazer esse templo. Nessa época aqui, que foi isso aqui por volta do ano que eu já falei para vocês, 28, 27, 29, o que estava acontecendo? Estava terminando a construção do templo. O templo foi destruído na época da invasão babilônica, e ele foi reconstruído por Herodes. Durou mais ou menos, João 2:20 fala 46 anos, então iniciou-se por volta, os historiadores, essas datas não são precisas, mas por volta do ano 19 antes de Cristo, e terminou aí por volta do ano 27, 28. O ministério de Jesus terminou logo posterior, então Jesus talvez aqui estava com uns 32 anos e meio, alguma coisa, nesse período que ia terminar. Então, Jesus, olha o impacto, aqueles discípulos todos, ou seja, nosso templo foi destruído, Herodes veio e construiu, nossa casa de oração está pronta, o local de nós fazermos as nossas ofertas está pronto, e de repente, espera aí Jesus, nós acreditamos no Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor pode tudo, mas eu estou achando que o Senhor está forçando a barra, o Senhor está falando que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. O que é? O senhor está falando numa linguagem figurada? Alguém podia imaginar que aquilo ia ser destruído naquele tempo? Você acha que aquelas pessoas iam imaginar isso? Ia levar isso a sério, a esse ponto, mesmo saindo da boca de Jesus? Tantas pessoas viram tantos milagres dele, não acreditaram nele, inclusive os da família dele, a Bíblia nos relata, Tiago, o irmão dele, veio converter depois, não acreditava nele, falou isso. Queridos, pasmem, não se passaram 40 anos, por volta do ano 70, o templo foi todo destruído. Todo destruído. O que nós estamos mostrando? Que a palavra de Deus cumpre. Temos que ater, porque o que está sendo falado aqui acontece. Essas profecias iniciaram nessas épocas, na época da era cristã.
E elas estão em curso até hoje. Até quando? Vocês podem perguntar. Nós vamos tentar chegar. Ninguém vai conseguir falar até o dia tal. Muitos já tentaram, mas a palavra de Deus nos relata que ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda de Cristo. Isso vai acontecer até a hora dele voltar. Mas será que está próximo? Foi aí que eu me abismei. Pelo que eu percebi, está muito próximo à volta de Cristo. Mas é muito próximo mesmo. Eu tinha isso no meu íntimo, não. E é um negócio que eu gosto de falar. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo da volta de Cristo. Mas eu falo da volta de Cristo, talvez com um evento longe. Mas eu me assustei quando eu fui fazer essa pesquisa e fui fazer essa mensagem para falar conosco. Posteriormente, o que vem nos relata a palavra de Deus? Vem e fala o seguinte: tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigindo-se a ele em particular e assim disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí ele começou: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeira coisa que ele vem e fala: muitos virão em meu nome, falsos profetas. Inúmeros falsos profetas nós temos, e não é de agora não. Se vocês pegarem 1 João, capítulo 4, versículo 1, você vai ver que ao final do primeiro século, João já estava escrevendo para combater os falsos profetas. Então a profecia já estava se cumprindo no primeiro século. E hoje não é diferente. O que está acontecendo nas igrejas? Pessoas estão subindo no púlpito, montando igrejas com finalidade extremamente mercantil. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Para glória pessoal. Eu estava orando um dia, o Senhor falou forte no meu coração, falou o seguinte: os dirigentes estão enchendo o púlpito para vantagem pessoal. Isso não é falso profeta? Falso profeta não é aquele bicho feio que vai chegar e falar diferente, não. Ele abre uma Bíblia, ele leu a palavra de Deus, ele fala conosco, ele interpreta a palavra de Deus, só que ele não a interpreta corretamente. Só que no ouvido, aquilo soa gostoso. Por que soa gostoso? Porque o que é fácil é mais gostoso. E o evangelho não é fácil. Você não vê nenhuma promessa falando aqui que nós vamos deitar e rolar muito fácil. Muito pelo contrário. A Bíblia nos fala que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Isso é que a Bíblia relata. Ela não relata o evangelho de facilidade, não. Essas aflições é o nosso dia a dia. Todos nós temos problemas no nosso dia a dia. Eu tenho que ser um cristão, não posso ter problema, meu filho não pode ficar doente, minha esposa também não pode ficar doente, eu não posso brigar, não posso perder o emprego, não é assim não. Isso são coisas normais do cotidiano, que nós vamos ter que aprender a conviver com isso, porque isso é evangelho. Não é esse evangelho que é pregado, com perdão da expressão, mas falarmos do evangelho de oba-oba. Uma coisa é nós lermos isso aqui, transmitirmos e nós adequarmos ao que está escrito na palavra de Deus. Outra coisa é nós lermos aqui e fazermos a palavra de Deus adequar a nós. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo a palavra de Deus adequar a nós. Vamos dar um jeitinho ajustado aqui nesse texto, na hora da pregação. Por quê? Porque isso tem que encaixar para bater no coração dos irmãos. Quem toca no coração de irmão é Espírito Santo de Deus. Amém? É Espírito Santo de Deus. Não é a adequação que eu faço na palavra para te deixar motivado, não. Talvez uma palavra te deixe motivado, mas o Espírito Santo te deixou motivado naquela situação. Amém? Continuemos no texto bíblico.
Ele vem e fala o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Guerras e rumores de guerras, não precisa nem nós falarmos muito, né? Conflitos entre nações é o que mais se vê todos os dias. Vocês sabiam que o maior orçamento para as grandes nações é o orçamento bélico? Tudo que é destinado é bélico. Para que uma nação quer se armar? Para que ela quer ficar poderosa com um armamento bélico forte? É poder, é para guerra, ela está pronta para qualquer coisa. Você vê uma briga aí econômica e chega a ser, talvez, nós não sabemos o que passa na cabeça desses governantes, mas chega a ser até um afronto mundial, não sabe, pode estourar a qualquer hora. Você vê Estados Unidos e China disputando a liderança mundial. A China agora, eu vi um relato que ela vai cresceu 17% em 3 meses. Olha só que absurdo. Por quê? Por poder. Fora que nós não precisamos nem de falar, a questão das guerras religiosas que nós vemos na televisão todo dia, né? Em inúmeros países, você vê questão religiosas, questões étnicas, né? Você vê matança de pessoal, porque você é islã, eu sou do Hamas, eu não sei, então não gosto de você, eu te mato. Todo dia nós vemos milhares e milhares de pessoas morrendo. Então, ou seja, rumores de guerras, nós estamos vendo, está aí para quem quiser ver. Graças a Deus, ou não, nós vivemos num país tranquilo, onde você tem liberdade de andar e de expressar. Então isso fica muito distante da gente. Quando essas coisas ficam distantes da gente, a gente acha que não acontece. E, infelizmente, nós ficamos confortáveis. E na hora que você está no conforto, você esquece de muitas coisas, e a primeira coisa que nós estamos esquecendo, infelizmente, é da palavra de Deus. Mas se nós fizermos uma análise a nível global, nós vamos ver que essa profecia está se cumprindo no mundo todo. Olha que interessante. Mas a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que Jesus, não sei se vocês prestaram, eu fiz questão até de ler um pouco rápido, sem dar algumas pausas, mas ele vem e relata, ele fala sobre essa primeira parte que eu li, e de repente ele faz uma pausa. E fizeram 3 pausas nesse texto. A primeira pausa que faz, ele fala assim: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, o templo foi destruído, falsos profetas já iniciaram no primeiro século, estão até hoje. Guerras e rumores de guerras, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, está aí. Jesus vem e fala: não é o fim. Vocês estão vendo essas coisas acontecerem, não é o fim. E ele continua e nos fala o quê? Então, nação se levantará contra nação, eu já falei, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Eu acrescentei aqui fomes, terremotos e pestes. Eu não pus pestes por minha conta e risco não, tá? Não vou acrescentar nada na palavra do Senhor. Pestes é porque se você pegar o texto paralelo, que está lá em Lucas 20, versículo 11, você vai ver que lá fala de pestes, porque esse evangelho é um evangelho sinótico. Então, na hora que ele faz o paralelo com o texto, lá está escrito pestes. Fome, nós não precisamos de relatar a fome que está no mundo. Nós não precisamos de ir longe para ver fome no mundo. Nós não precisamos de ir na África. Na África nós conhecemos, porque nós ajudamos todos os meses. Várias pessoas aqui já tiveram na África, vê lá. Mas você quer ver fome? Vai aqui no Maranhão. Tem vilarejos, cidades do Maranhão que dá dó de pessoas desnutridas passando fome, em estado de miserabilidade. No nosso meio mesmo, tem pessoas passando fome. Eu moro num prédio aqui, setor Nova Suíça, e tinha uma vizinha nossa, um tempo, essa vizinha saiu do prédio, morava em um apartamento de frente ao nosso.
Saiu desse prédio, mudou não sei para onde, passado uns anos, ela voltou para aquele apartamento. Ela tinha um filho deficiente, tetraplégico na cadeira de roda, um rapaz dos 30 anos, e uma outra filha também, que tinha problema, mas não chegava a ser tetraplégica, mas tinha um problema no caminhar, tinha algum problema mental, voltou, e ela tinha uma terceira filha. De repente essa mulher voltou, começou a morar lá. A minha esposa, a Rúbia, estava lá e já conhecia ela, estava mexendo na cozinha, e a janela da nossa cozinha dá de frente, é longe assim, mas dá para ver a janela da outra cozinha. Segundo a Rúbia, Deus falou com o coração dela, falou assim: vai lá e fala para ela que eu a amo. Aí a Rúbia disse que ficou assim, vamos ver. Passado um certo tempo, a Rúbia mexendo na cozinha de novo, olhou para a janela: eu já falei para você ir lá e falar que eu a amo. Aí ela falou assim: se é da minha cabeça ou não, se é de Deus ou não, eu vou lá logo, porque eu não quero ficar com isso na minha conta, né? Foi lá, bateu na porta da vizinha. Na hora que chamou a vizinha, ela falou assim: eu vim aqui, tudo bem, eu vim aqui somente para te entregar um recado. Deus falou comigo e mandou te falar que Ele que te ama. Na hora que ela falou isso, a vizinha caiu de joelhos na porta da sala e começou a chorar em prantos, desesperada. A Rúbia não entendeu nada. A vizinha parou de chorar um certo tempo e falou o seguinte: você tem um tempo? Ela falou: tenho, vem cá. Chegou dentro da casa dela, eu acho que tinha uma geladeira, o sofá já tinha vendido, o freezer, etc e tal, tinha uma geladeira, umas cadeiras, e eu acho que nem a televisão, tinha vendido tudo. Ela com um filho deficiente, 30 anos, tetraplégico, e essa outra filha. Aí ela falou o seguinte: a minha filha mais velha, com o meu genro, roubou a minha empresa, roubou minha casa no condomínio, me deixou do jeito que eu estou aqui hoje. Eu fui expulsa da minha casa, a sorte que eu tinha esse apartamento aqui, vim para cá, eu não tenho o que comer. Tem uma semana que eu e meus filhos estamos comendo feijão, e eu estou clamando a Deus todo dia, porque Ele não está escutando as minhas orações, e você vem e me fala isso. Eu estou contando isso, nosso vizinho de frente está passando fome, você não está sabendo. E depois a gente fala que não tem fome no mundo. O seu vizinho está passando fome. E eu não estou falando eu estou falando de um apartamento de classe média alta. E aí depois desenrolou algumas coisas, nós fizemos algumas coisas para ela, mas para mostrar isso. Então, a fome está assolando o mundo, a profecia está se cumprindo. Quando nós falamos de terremoto, no Brasil você não vai falar de terremoto. Engraçado, né? Negócio distante, de vez em quando você escuta um tsunami. Nós ficamos sabendo só dos grandes, né? Terremoto, deu um tremor, não sei quantos graus na escala Richter, derrubou no México, no Japão e etc. Esse aí nós ficamos sabendo, né? Mas engraçado, eu fui fazer uma pesquisa, só para vocês terem noção. No Departamento de Geologia dos Estados Unidos, se vocês quiserem, o site é USGS, tá? Lá relata os terremotos da nossa era. No ano de 2020 para cá, teve mais terremotos do que todos os tempos registrados anteriormente. Amém? Será que a profecia está se cumprindo? Olha só, eu não imaginava isso, eu comecei a ficar com vergonha. Por quê? Porque nós estamos alienados. Nós temos que ler a palavra de Deus e verificar se isso está se cumprindo, porque vai se cumprir. Quando nós falamos de peste, essa sim. Essa veio, eu até tinha que intitular essa mensagem, eu coloquei lá: pandemia, alerta ao cristão. Principalmente para nós cristãos que estamos aqui no Brasil.
Por quê? Porque essa veio e nos assolou. Aí nós sentimos na pele, nós começamos a sentir na pele. E talvez ela veio para sentir na pele para nos alertarmos. Porque nós, sim, eu já falei atrás, estamos sendo pegos de surpresa. Deus não. Há 2000 e tantos anos atrás, Deus falou: cuidado, vai ter terremoto, fome, peste. E de repente nós clamamos: ô Senhor, o Senhor não está vendo, está acabando. Ele olha e fala assim: meu filho, eu já te avisei, tem 2000 anos. Você tem a obrigação de saber. Você é cristão? Está na minha palavra. E nós estamos negligenciando com isso. E muitas vezes nós queremos colocar a culpa em Deus. A culpa não é de Deus. É profético. Vai acontecer. E aqui, nós temos mais uma paradinha, que eu falei que nós tivemos 3, né? Vem falando de terremotos, fomes, pestes. Aí, a palavra de Deus nos fala lá no versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Aleluia. Não é muito bom de escutar isso, por um lado. Por outro lado é assim, que nós cristãos não seremos mais pegos de surpresa. Nós vamos começar a entender a palavra de Deus, nós vamos orar a Deus, pedir entendimento. Não precisamos de revelação, a revelação já está aqui, é revelada, precisamos de estudá-la. Então ele falou que vai ter muito terremoto, vai, fome, vai ter muito, vai ter peste, vai, começou, está nos assolando, tá, é só o início, viu? Pastor, mas o senhor está sendo muito mal, não sou eu, estou lendo a palavra de Deus. Estou lendo a palavra de Deus seca, nem aqui, vamos falar assim, apontamentos tem dessa Bíblia que eu li. Eu estou lendo simplesmente a palavra de Deus. E vem a palavra e nos continua. E fala o seguinte: então eles os perseguirão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Antes de ficarem escandalizados, perseguição do povo de Deus. Essa perseguição do povo de Deus começou lá atrás. Nós sabemos relatos da história. O povo de Deus foi perseguido a partir do momento que era cristão, muita morte, muitos mártires. Nós sabemos as histórias, a história, principalmente em relação aos apóstolos. Mas, pasmem, não ficou só naquela época, não. Vocês sabiam que tem uma ONG que chama Portas Abertas? Essa ONG Portas Abertas tem 60 anos. Ela trabalha no mundo inteiro. Qual que é a função dela? A função dela é ajudar cristãos perseguidos pelo mundo. Essa ONG Portas Abertas nos deu um relato que foi publicado na França em janeiro de 2021, aonde que ela conseguiu catalogar perseguição a 340 milhões de cristãos só no ano de 2020. Mais do que um Brasil, gente. Nós estamos falando de cristãos católicos, cristãos protestantes, cristão no geral. Mas 340 mil. No ano de 2019, foi 260 milhões. Então teve um aumentozinho de 90 milhões de cristãos perseguidos de um ano para o outro. Está cumprindo a profecia? Não? Em 2018, que essa ONG nos fala também, você sabe quantos cristãos foram mortos por causa do Evangelho? 4.305 cristãos foram mortos por causa do Evangelho. Desses 4.305, 3.731 foram mortos só na Nigéria, pastor Salmo.
Então são pessoas que se encorajam a ir lá pregar o evangelho e estão sendo mortos. Então mais uma prova de que a profecia está se cumprindo. Está aqui. Aí ele vem e nos continua relatando e fala o seguinte, do esfriamento da igreja, né? Naqueles tempos muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas, nós já falamos. Então o que ele vem e fala o seguinte, que a igreja entrará numa apostasia. Por que dessa apostasia? Porque muitas pessoas estão desistindo de seguir a Cristo, muitas pessoas estão desistindo da igreja, por conveniência, por conforto, né? Talvez eles se julgam para, sei lá, ter uma posição política, social, financeira melhor. Eles estão trocando o evangelho, trocando Jesus Cristo por uma coisa simples. Talvez momentaneamente compensa, mas talvez ficará caro. Nós estamos tendo um relativismo do evangelho. O evangelho não é relativo. Não tem esse negócio, não, pastor, isso aqui depende da interpretação sua, ou da interpretação do outro pastor. Esquece. Se você estiver achando que eu interpretei errado, pega os livros, vão ler esse texto e ver se está falando isso ou não está falando isso. Não existe relativismo no evangelho, na palavra de Deus. Muito pelo contrário, ele fala que a palavra dele é sim, sim, não, não, que fugir disso não vem dele, não provém dele. Mas para facilitar o nosso dia a dia, nós começamos a dar um jeitinho. E isso vem causar esse esfriamento, essa apostasia da igreja. A nossa família está sendo atacada todos os dias dentro dos nossos lares. Com esse ataque, talvez você não está sendo ferido diretamente, você não está esfriando a sua fé, mas o seu filho está sendo atacado. Talvez ele não é forte igual você. E quando você acorda, sua família se desfez. E todo ataque é em cima da família. Não existe outro ataque que não seja em cima da família. Por quê? Porque a família é o princípio básico da criação de Deus. Deus lá no Éden criou uma família e falou, sejam férteis e multipliquem. E o que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos de braços cruzados. Eu trabalho aqui no ministério, já trabalhei no ministério de pré-adolescentes, de adolescentes, converso muito com muitas crianças. Vocês ficariam abismados de escutar muitos relatos de adolescentes e pré-adolescentes reclamando das condutas dos pais dentro de casa. Sua família está sendo atacada. Seu filho amanhã não vai estar dentro da igreja, porque vai falar assim, não é possível que meu pai é crente, senta naquela primeira carteira, e ele faz tudo isso aqui, eu não quero ser cristão. Que cristianismo é esse? Mas nós estamos cegos, nós não estamos fazendo nada, nós não estamos lendo a palavra de Deus. E mais uma pausa para nós irmos para a última e começar a encerrar. No verso 13 fala assim, mas aqueles que perseverarem, ou seja, que ficarem firmes na minha palavra, até o fim, será salvo. Nós teremos uma recompensa que não se compra com dinheiro, não se compra com status, não se compra com nada. Persevere na palavra de Deus, não se entregue por nada, porque ela nos garante que se você perseverar, você será salvo. Isso é muito sério, isso é muito importante. Nós temos que salvar nossa família, salvar as pessoas que estão do nosso lado, porque muitas pessoas nessa pandemia que não tem jeito de fugir dela, e talvez nós tenhamos piores momentos, mas estão morrendo do nosso lado. Agora não tem uma coisa que é pior do que morrer, é morrer sem Cristo.
Morrer com Cristo, nós sentimos, choramos, mas a pessoa está no céu. Morrer sem Cristo, não tem saída, não tem volta. E nós somos obrigados a falar dessas pessoas, porque um dia nós seremos cobrados disso. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu falo para o meu vizinho, mas meu vizinho não me escuta. Faça a sua parte. Você não pode deixar de fazer a sua parte. Amém? Evangelho, caminhando para o final, vem e fala o seguinte, no verso 14: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações. Tem um site de uma ONG, que é União da Sociedade Bíblica, é uma ONG, eu acho que ela é britânica. O que eles fazem? Não é só o site, não. O que essa ONG faz? Essa ONG, ela traduz Bíblias para o mundo. Traduz, produz e entrega no mundo. Tá? A última vez que eles fizeram um levantamento dessa ONG, que, salvo engano, é de 2019, a população mundial estava estimada em 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Certo? Desses 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, essa ONG já levantou, e ela tem certeza que 6 bilhões e 800 milhões de habitantes já escutaram a palavra de Deus. Aleluia! Ou seja, 89% da população mundial já escutou a palavra de Deus. Eu fiquei envergonhado, foi aqui. Por quê? 11% ainda não. Só que nós temos uma velocidade de comunicação hoje, que alguns tentam fazer um chute, que em uma década, o mundo inteiro escutou a palavra de Deus. E quando o mundo inteiro escutar a palavra de Deus, a última frase do versículo 14 vem e fala assim: e então virá o fim. Amém? Virá o fim. Então nós temos só, as profecias estão se cumprindo, a palavra de Deus foi pregada em 89% do mundo, falta só 11%, e vai ser o fim. E quando Jesus fala que é o fim, é o fim. Todas as profecias bíblicas do Antigo Testamento, da primeira vinda de Jesus, foram cumpridas. Profecias da segunda vinda, tem muito mais do que da primeira, e está se cumprindo, e o fim está próximo. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Gostemos ou não, queremos ou não, glória a Deus. O que nos cabe perguntar? O que nós estamos fazendo para aguardar essa vinda de Jesus? A sua família, você está cuidando da sua família? Se eles estimam em 10 anos, são estimativas, ninguém sabe o dia. Mas eu achava, quando eu falava da segunda vinda de Jesus, que estava um pouco longe. Todas as nações têm que ouvir o Evangelho, só faltam 11%. Isso que ela conseguiu catalogar. De lá para cá, muita coisa já mudou. Mas as pessoas ouviram, a profecia vai se cumprir, e podem ter certeza, Jesus vai voltar. Consertemos nossas vidas perante Cristo. Vamos agir. Não seremos nós pegos de surpresa. Vamos comer essa palavra, vamos entender isso aqui, porque ela nos assegura uma salvação, ela nos assegura uma vida com Cristo. Amém? Muito obrigado.